Este é o nosso trabalho de história, a unificação do Reino da Itália. Os integrantes são Cauã, Lucas, Natan, Patrick, Pedro e Vitor. Seja muito bem-vindo a este seminário sobre um dos processos mais marcantes do século XIX, a unificação da Itália. Hoje vamos entender como a Península Itálica, que por séculos esteve dividida entre diversos reinos, ducados e estados independentes, se transformou em um único país, a Itália que conhecemos hoje. Você sabia que até meados de 1800 a Itália como nação sequer existia? O território era formado por múltiplas regiões com línguas, costumes e até moedas diferentes. Era como se estivéssemos falando de vários países dentro de uma mesma península. Para compreender a unificação, é essencial analisarmos primeiro o contexto histórico em que ela ocorreu. Após as guerras napoleônicas e o Congresso de Viena em 1815, o mapa da Europa foi redesenhado pelas grandes potências como o Império Austríaco, a Rússia e a Prússia. A Itália foi uma das regiões mais afetadas. Grande parte da península ficou sob forte influência da Áustria e a fragmentação política se manteve. A Itália estava dividida, por exemplo, em Reino das Duas Cilícias no sul, estados pontifícios controlados pelo Papa no centro, Reino da Sardenha ou Piemonte e Sardenha ao norte, e a Lombardia e Vêneto sob domínio austríaco. Nesse cenário surgem duas ideias poderosas que impulsionaram a unificação: o nacionalismo, que defendia a união do povo italiano sob uma só bandeira, e o liberalismo, que buscava mais liberdade política e menos autoritarismo dos reis absolutistas. Três grandes personagens protagonizaram essa transformação histórica. O primeiro é Giuseppe Mazzini, considerado o pai das ideias nacionalistas italianas. Ele fundou a associação secreta Jovem Itália e dedicou sua vida à luta por uma república unificada. Mazzini acreditava que apenas o povo poderia construir uma Itália livre, sem influência estrangeira. Embora tenha participado de várias revoltas que fracassaram, suas ideias influenciaram profundamente a juventude da época. O segundo é Conde de Cavour, primeiro-ministro do Reino da Sardenha. Ao contrário de Mazzini, Cavour era um diplomata pragmático. Ele usou estratégias políticas e alianças internacionais para fortalecer seu reino. Em 1859, aliou-se à França de Napoleão III para enfrentar o domínio austríaco ao norte da Itália. A vitória permitiu a anexação de importantes territórios como a Lombardia. E o terceiro é o Giuseppe Garibaldi, um líder militar que ficou famoso pela Expedição dos Mil. Com apenas 1.000 voluntários, os famosos Camisas Vermelhas, Garibaldi desembarcou na Sicília em 1860 e, com o apoio popular, conquistou o sul da península. O mais surpreendente é que, ao invés de manter o poder conquistado, ele entregou todas as terras ao rei do Piemonte e Sardenha, Vítor Emanuel II, selando assim o avanço da unificação. Essas ações deram início às grandes etapas da unificação italiana. Em 1859, o Reino da Sardenha vence a Áustria e conquista a Lombardia. Em 1860, Garibaldi conquista o sul e une as regiões ao reino de Vítor Emanuel II. Em 1861, é proclamado oficialmente o Reino da Itália, com Vítor Emanuel II como rei. Em 1866, a Itália se alia à Prússia e conquista Veneza dos austríacos, e por fim, em 1870, com a retirada das tropas francesas de Roma, os italianos tomam a cidade e a declaram capital do novo país. A unificação estava finalmente completa. Apesar da conquista política, o processo deixou feridas e desafios. A unificação não ocorreu de forma homogênea. Havia grandes diferenças econômicas e sociais entre o norte industrializado e o sul rural, que ficaram evidentes ao longo dos anos. O analfabetismo era alto, as desigualdades persistiam, e a própria Igreja Católica se opôs ao novo Estado, já que perdeu o controle político sobre os estados pontifícios. O Papa inclusive se declarou prisioneiro do Vaticano por décadas, até a criação do Estado do Vaticano em 1929. Mesmo assim, a unificação foi um marco fundamental na formação da Itália moderna. Ela também serviu de inspiração para outros movimentos nacionalistas europeus, como a unificação da Itália, liderada por Otto von Bismarck. A nova Itália passou a desempenhar papel ativo no cenário europeu,
embora ainda enfrentasse dificuldades internas e um processo de integração nacional lento. Concluindo, a unificação da Itália foi o resultado de ideias, diplomacia e força militar. Foi também uma demonstração de como o desejo de identificação nacional pode mobilizar diferentes camadas da sociedade, desde jovens idealistas até chefes de Estado. Embora tenha sido um processo complexo e em muitos momentos contraditório, ele marca o nascimento de uma das nações mais influentes do mundo contemporâneo. E este é o nosso trabalho. Fim. Home yesterday, country road.